Bom, pessoal, iniciando aqui o episódio de número 12 do nosso podcast Cantada de Pedreiro, produção G1 Imob, equipe de marketing aqui toda envolvida, Dedé, Ruba, né? Estamos aqui também com Maurília, aqui meia fase, mas vamos que vamos. Aqui ao meu lado, José Vinícius Munhoz Pinto, CEO da G1 Imob, eu, Renato Gomes, e o nosso convidado ilustre de hoje é o Marcos Rugila, empresário londrinense do setor têxtil, né, e de vestuário. E começamos aqui com um dado importante em comum com o Vinícius, que vocês são pais de muitas meninas, né? Ah, sim. Convivendo com muitas mulheres em casa. Um desafio grande, né? Porque a gente que convive com uma só já é tenso. Imagino que vocês aí são guerreiros. No caso do Marquinhos, 3 mulheres, né? Mulheres. 3 mulheres em mais casa. Mais a patroa. Mais a patroa, então 4, né? E mais 4 uma neta. É bastante. Tá aumentando aí. E a atuação, né, Marcos, de vocês em diversos segmentos, na parte tanto industrial, né, Isso. quanto comercial, né, na parte de comércio. Vocês também fazem representação comercial de distribuição para outras lojas ou atuam mais? Então, a nossa história é assim. Na verdade, é assim, nós começamos há 32 anos atrás, a gente fazia pano de prato. Olha lá. Então, costurava em casa, né? Tinha uma verloquinha, a Vera grávida, né, minha esposa, e fazendo pano de prato. Aí nós fomos mudando o segmento, direcionando, e aí acabamos fabricando o jeans a princípio, né? Com a marca Puro Sangue. Nossa, isso é interessante, eu não sabia dessa história do pano de prato. Que legal, cara. A Vera grávida, né? E fazendo pano de prato. Primeira filha, a Natália, né? E na situação, na ocasião, você trabalhava já em outro segmento, Marcos? Eu trabalhei na Nestlé, trabalhei na Copersucar e trabalhei na Wrangler, né? A Wrangler americana. Que daí já é do segmento. Aí já entrei pro segmento de confecções. Legal. Aí eu era funcionário deles, né? Uhum. Então foi daí que nós começamos a criar a nossa marca e estamos até hoje. 32 anos aí no mercado. Que legal. E além disso, vocês começaram com a fabricação, né? Na parte de jeans, não é isso? Isso. E aí vocês foram evoluindo. Em que momento que vocês evoluíram para o comércio, efetivamente? Eu digo em pontos físicos, né? Lojas, efetivamente. Tá. Porque imagino que no começo vocês vendiam para lojas, isso. certo? A produção. No começo foi assim, a gente comprava de outros fabricantes, né? Uhum. Então a primeira loja nossa foi no Armazém da Moda. Uhum. Quando abriu o Armazém da Moda, a gente foi praticamente o contrato 001 lá, né? Nós é que acreditamos primeiro no Armazém da Moda. E aí a gente começou com revendas, né? Era mais a parte da Hering, da Wrangler e outras marcas, né? A gente fazia revendas. E aí nós começamos logo em seguida a produção própria, com a marca própria, né? Uhum. Registramos a marca, né? Nós tivemos essa preocupação de registrar a marca. Tanto é que estamos no 3º decênio, né? Com a marca Puro Sangue. Legal. E até hoje produzimos a marca e distribuímos para o Brasil inteiro. Nós já tivemos, assim, uma equipe de 23 representantes no Brasil. E conforme foi mudando os planos do governo, né? Uhum. E a gente também houve as mudanças, assim, a gente partiu para lojas de atacado e lojas de varejo, lojas próprias também, né? Uhum. E aí a gente foi encerrando atividades com produção. Uhum. Hoje a gente tem a gente voltou a ter a parte de corte e acabamento dentro da fábrica, só que a linha de produção mesmo é tudo terceirizada, é 100% terceirizada. Certo. Então hoje a gente faz todo o desenvolvimento, corte e acabamento das peças, né? E a produção tudo fora. E essa parte que a gente comentou, né? Fazendo uma conexão entre esse monte de mulher na família, mais a indústria ligada, mais o trabalho de vocês ligado à indústria de vestuário e têxtil. Sim. Hoje, imagino que a gente sabe, né? Que as suas filhas, né? A sua família como um todo tem um envolvimento muito representativo dentro da empresa. Dominaram o negócio? Graças a Deus. Elas é que dominam hoje a borrachada aí, né? A situação hoje o mercado ele muda muito, né? Sim, sim. O mercado tem muito altos e baixos e mudanças aí que a gente está passando, inclusive agora, né? A mulher, eu acredito que tem mais equilíbrio, né? Na parte comercial, sensibilidade, né? Parte de desenvolvimento é 100% elas, né? Porque
elas têm mais sensibilidade, mais habilidade, né? Você sabe que eu converso com o Vinícius, assim, a gente comenta, né? A gente também, a nossa empresa tem alguns colaboradores, né? E a gente nota uma característica interessante que normalmente, a gente já sabe que mulher naturalmente é mais madura que homem. Por exemplo, uma mulher de 20 anos e um cara de 20 anos, Sim. a gente tem aí via de regra, uma disparidade de maturidade. É verdade. A mulher sempre é mais madura, né? E na questão profissional, a gente nota que também a gente tem, via de regra, né? Assim, lógico, tudo tem exceção, mas as mulheres são muito mais engajadas e comprometidas com os compromissos, com as causas, com a empresa como um todo. Então, eu acho que é uma sorte sua. Inclusive, eu acho que é meio antagônica essa coisa da mulher não ter o espaço, não ter o prestígio, não ter ganho equiparado ao homem, né? Que esse é um dado social que a gente tem, existe uma militância a respeito disso, né? E sendo que, na prática, a mulher ela é isso que a gente falou, mais madura, mais comprometida, mais engajada, né? E é interessante, cara, que isso que você está falando, Renato, às vezes o pai de mulher, né, o pai de menina, né, no começo pai de menina, ele às vezes no primeiro momento tem aquela, quem que vai cuidar dos negócios, quem que vai cuidar da empresa, tal, não vou ter um filho homem. Isso aí, na realidade, é uma coisa que caiu por terra, né, cara? A gente sabe que caiu faz tempo, porque hoje, felizmente, você tem aí filhas, tem a Nath que já tem 2, né, já te deu 2 netos, né, o Vitinho e a Amanda. Então, assim, a gente sabe que isso daí tá nativa e, né, teve que sair um período curto, mas continua em casa, enfim, eu acompanho um pouco da história que eu conheço bem, né? Mas é um negócio que é uma quebra de paradigma mesmo, né, Renato? Isso aí, felizmente é assim, e o Marcos, como ele mesmo disse, né, tem uma sorte imensa de ter aí as mulheres envolvidas no negócio, né? Cada uma tem um segmento de atuação, Marquinhos? Como que funciona? Sim. Então, eu só complementando, eu acho que a mulher, ela é superior ao homem, né? Tanto é que ela gera, né? A gente não gera, né? Já começa por aí, né? Então, eu acho assim, por exemplo, a Natália, ela fez administração de empresas, né? Então, hoje ela está na fábrica fazendo a parte de desenvolvimento, faz muito bem feito. A gente está cuidando junto de produção também. Não é fácil correr atrás de produção. Hoje, mão de obra está bem complicado. Acredito que em várias áreas. Falamos ontem sobre isso, né? Eu acho que, né? Então, a nossa empresa hoje, a gente está muito preocupado com treinamento. Então, por exemplo, até ontem eu estava fazendo reunião com os gerentes das lojas de varejo aqui em Londrina. Aí eu expliquei para eles assim, esquece hoje experiência, não vamos buscar mais experiência. Pessoas com, eu passei por 10 empresas. Não, vamos buscar aquela pessoa hoje que tem interesse, que vai se engajar com a gente e que precise. Então, hoje a instrução que eu passei para os gerentes seriam essa. Se achar um que tem experiência, ótimo, né? E que complete esses outros requisitos, né? Seria o ideal, o ideal para a gente, né? Mas a gente está partindo para treinamento, que a gente está acreditando que se a gente moldar e preparar melhor a pessoa, até ela acaba ficando mais, né? Eu peguei uma reportagem esses dias em São Paulo com um consultor de varejo. Ele estava dizendo o seguinte, que hoje a vida útil do funcionário gira em torno de 8 meses para o varejo. Ou a pessoa não fica ou a empresa dispensa. Certo. Então, a gente acha que é só com a gente que acontece essas coisas de não parar, né? Mas quando a gente começa a abrir e perguntar mais para outras empresas e outros segmentos, a gente vê que é comum a todos isso que está acontecendo. Então, a gente está acreditando bastante em processos, em pessoas, né? Desenvolvimento para a gente pessoas, desenvolver, né? E elas se engajarem com a gente, né? Aí, voltando ao assunto lá, aí a Bruna fez direito, né? Ela trabalhava no fórum. Ela chegou uma hora que ela falou, eu fiz o direito. Ela é bastante inteligente, ela é bem esforçada, assim. E aí ela falou, não, eu quero ficar com vocês. Nós não forçamos nenhuma, por enquanto, a ficar com a gente. Elas estão vindo espontâneo, né? Legal. Então, isso é muito legal, né? Tá partindo delas, né? A gente acredita assim, se você não está feliz aonde você está, já é o primeiro passo para não dar certo, né?
Então, como partiu isso delas, a gente não forçou elas a vir com a gente, né? Tanto é que a gente já estava quase se aposentando e já puxando o freio de mão aí para diminuir bem, né? Só que elas vindo trabalhar com a gente deu uma nova vida. Então a gente enxergou diferente, ao invés de fechar a gente está abrindo. Tanto é que aconteceu agora a abertura aqui da Zurich, né? Ampliamos a loja aqui e tal. no Carbamol, né? No Carbamol, aqui em Londrina. Aí não é mais só uma loja de roupas, né? Hoje tem a barbearia junto, então eu acho que só somou, só vai vir a engrandecer. E o projeto que nós temos para essa loja é muito forte, é muito grande. Então vai acontecer assim com o tempo. Então a gente vai fazer um investimento bom agora, de agora em diante nela, né? A gente vai estar acreditando, já começou a dar um resultado diferente. Então eu acho que a gente vai buscando agora o caminho em cada nicho que a gente está montando de segmento de trabalho, né? Quantas lojas são hoje? Hoje nós estamos com 7. Certo. Já tivemos até mais, tivemos mais lojas de atacado, né? Se restringe a Londrina ou estão... Então, Maringá também. A de Cianorte a gente acabou fechando. Era de atacado, nós ficamos 13 anos nessa loja, né? Ela foi lá no Shopping Naban, em Cianorte, foi muito bom. O Cianorte veio mudando, né? Cianorte sempre foi assim um polo de confecção a nível Brasil, né? Sim. E hoje Maringá tá bem mais forte. Maringá tá a gente falava um pouco antes de conversar aqui, de iniciar nosso podcast aqui, a gente falava sobre isso, né? Você estava falando de Maringá, né? Maringá. O quanto deu uma crescida. Uma guinada lá. Lá nós estamos com um projeto agora, entre janeiro e fevereiro, de abrir... na verdade, nós já tivemos 3 lojas de atacado em Maringá, né? Uma pegou fogo, né? Então. A gente já fala. A gente vai chegar nessa história que é interessante. E a outra, o shopping acabou sendo vendido e tal, e a gente optou por não estar. Mas a gente acabou ficando numa loja grande lá, que também é uma outra tendência que nós estamos fazendo. De repente, vamos ter 20, 30 lojas. A gente está optando por uma meta de 10 lojas, só que lojas maiores. Onde a gente possa ter mais resultado, mais apresentação de produto. Então a nossa ideia é ampliar, mas ampliar com base assim, em lojas maiores, que é o que a gente já está vendo, né? Isso aí a gente já está pesquisando, já está... E você comentava que vocês também você falou da Puro Sangue, falou da Zurich, mas tem outras marcas. Nós temos 9 marcas no total, né? Pouquinho. Selo Brasil, Território Urbano, Território Country e outras marcas. Então, o forte nosso sempre foi a linha Country. Então, nós começamos com calça, né? Nós produzimos, chegamos a produzir na faixa de 24 a 25 mil calças da Puro Sangue por mês. Nossa. E essas calças eram engolidas pelo mercado aí, vendia muito, assim, a nível Brasil inteiro, né? Estamos voltando com representante também, já estamos preparando uma sala grande que a gente tem lá na fábrica, só para representante. Que legal. Estamos fazendo um novo showroom também. Estamos acreditando bastante. Bacana, acho que tem mercado aí que... E os desafios do comércio físico, né, do varejo, a gente percebe que é essa velocidade de mudança, de reinvenção, acho que em quase todo segmento, mas especialmente no varejo, que é muito concorrido, né, e super agressivo. Como é que é, assim, para vocês essa transição, né? Porque a gente percebe que as lojas hoje, você não pode mais oferecer só produto, você precisa agregar algum valor, ter algum diferencial para que você atraia ou retenha, né, o seu cliente, para que ele renove a experiência dele. Hoje, no caso da loja aqui da Zurich do Carbamol, não tem nada a ver com o country, né? Pelo contrário, é uma moda super contemporânea, vocês são hoje uma loja multimarcas, né? Isso. Hoje é uma loja que está com quase 250 metros quadrados de piso térreo, né? Juntando com a operação da barbearia. E essa coisa que você falou, que já está notando uma mudança, muito se dá pela forma que a gente conhece lá as pessoas, a gente vê que o atendimento, né, por si só, ele já é diferenciado, as pessoas são super simpáticas, conhecem o produto, procuram conhecer, né, as necessidades do cliente, aí agrega com essa questão da parte da barbearia, que também a galera lá é nota 10, né? Mas com tudo isso, a gente sabe, legal, a parte física a gente precisa proporcionar experiência, igual a G1. A G1 é uma imobiliária, a gente tem o nosso escritório, que é aquela coisa
padrão, né, que é um escritório de imobiliária com pessoas trabalhando, corretores, espaços para reunião e tal. E aí a gente criou a loja conceito aqui no Carbon Mall também, que é a Prime Brokers. Então, o objetivo é gerar experiência. Mas, além disso, a gente tem um elemento hoje que ele é vital, que é o ambiente digital. Vocês têm atuação, vocês olham para isso? Isso é representativo para o grupo de vocês? Sim. Hoje a gente está em formação do novo site. Aí nós montamos um site, como foi o primeiro, ele não teve um resultado assim tão grande, né? Então ele era assim, foi o começo. Hoje a gente está mudando a plataforma, semana mesmo a gente já está trabalhando em cima, inclusive a Natália acompanhou a maior parte dessa negociação que nós fizemos. E ao invés de esperar janeiro para começar, já começou essa semana o desenvolvimento do novo site. Da e-commerce mesmo, a pessoa entra lá. E aí tem a parte de produção de conteúdo também, que eu vejo que a Nath e a Bruna, né, cuidam muito bem, que é outra coisa que a gente percebe que também é uma característica nossa como imobiliário, de produzir conteúdo, de levar informação, de aproximar o público da marca, né, mostrar que são pessoas que fazem. E é muito legal, até dar parabéns aí pra Nath, né, junto com o Chuchu, né, e a Bruna, que elas fazem um trabalho incrível, volta e meia, convidam a gente. Na verdade, sozinho a gente não faz nada, né, tem que ter equipe. Vocês têm uma equipe sensacional. Tem que ter equipe. Hoje, por isso que a gente está preocupado em formação de equipe, né. Perfeito. Então, quanto mais a pessoa estiver engajada com a gente, acho que mais resultado para todo mundo, né? Então, muitas das vezes é um probleminha bem pequenininho que a pessoa não está contente e acaba saindo da empresa. Então, eu acho que falta, assim, uma aproximação, tanto do gerente quanto da gente, assim, que está na linha de frente aí também, para fazer essa aproximação e não deixar a pessoa se desligar tão fácil, né? E sim fazer ela crescer junto com as outras. Porque a equipe que a gente tem, e acredito que várias empresas têm, tem aquele que se destaca o ano todo, que bate meta tranquilo, né? Sim. E tem o que a gente precisa pegar na mão. Coachear, né? Tem que treinar, levar junto. Todo mundo tem os altos e baixos, tem problemas particulares, familiares, né? Que a gente não procura não se aprofundar tanto assim no que a pessoa tem, qual é o problema que ela está tendo particular, né? Mas sim, dentro da nossa empresa, ela se sentir bem e dar resultado para ela e para a gente que seja satisfatório para as duas partes, né? Sim, sim. Então, essa é a nossa intenção. Legal, Marquinhos. Agora, falando de uma experiência que eu sei que você teve no mercado imobiliário, né? Que não foi tão interessante. Você tinha, num determinado momento, você chegou a cogitar montar algo ali na região do Guanabara, é isso? Isso. Ali a gente adquiriu um terreno já para fazer uma obra já programadinha, que já estava no papel, inclusive, para a gente fazer o nosso QG ali, o QG comercial ali. Então, tudo partiria dali. Desde um showroom bem elaborado, equipe de representante, equipe de venda, treinamento, a parte de sistema, seria tudo concentrado ali. Legal. Mas aí o zoneamento não permitiu, nós descobrimos meio tarde ali, né? Na hora que estava comprado, adquirido o imóvel e com o projeto na mão. Com o projeto na mão e o zoneamento não viabilizou fazer. Não viabilizou. Você sabe que é até interessante isso que nós tivemos aqui com o Jacob, né, no último episódio, e ele teve uma situação semelhante também no Guanabara, cara, que é complicado isso, né? Você desenha uma situação e depois acaba... E no episódio do Otávio Gomes, a gente falou sobre isso também, que é a questão da consultoria assertiva, né? De você ter do teu lado um profissional que te orienta, porque de repente, me corrija se eu estiver errado, se você soubesse que não caberia ali a operação que você pretendia colocar, né? Você não compraria esse imóvel. Não, certo? Não. Buscaria um outro... Que caberia, né? Aí vem a história do profissional, né? Esses dias eu ouvi um comparativo de tipo assim, né? O quanto custa, o quanto vale um profissional, né? No mercado, em diversas áreas aí. Ele fez o comparativo com a garrafinha d'água. Então, por exemplo, você vai no mercado, hoje uma garrafinha d'água é 70, 80 centavos, né? Você vai num bar é R$2. Se você for no aeroporto é R$6. E a mesma garrafinha d'água, né? Isso. Muitas das vezes da mesma marca. Então, o que fez mudar tanto assim, né?
O valor. O valor, o ambiente, são pessoas que aceitaram. Alguém vendeu ela a 80 centavos, a R$2 e a R$6. Então partiu daí de um treinamento, partiu de um ambiente melhor, né? É isso aí. Então, tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo. Tem um custo. É igual você pegar a mesma coisa, trazendo para o Carbamol, você cortar o cabelo aqui na barbearia, né? Com o nosso ilustre Carlão ali. Opa, o Regis. Carlão tá firme ali. Ou você cortar no barbeiro do bairro, enfim. Então. Né? Às vezes vai ser o mesmo corte, mas é a experiência, né? Que a pessoa vai ter, o local que ela tá. Exatamente. Né? O custo de tudo isso. Satisfação. Né? Satisfação, exato. Então, tem eu muita acho coisa que é por aí. envolvida. E com certeza na hora de escolher um profissional, né, isso daí é em todo segmento, né? Advogado, arquiteto, tudo, né? Então, faz diferença. Quando foi essa situação aí da aquisição de imóveis? Você lembra que ano que foi isso aí? Já tem acho que uns 6 anos, mais ou menos. Legal. Bom, a vida do empresário ela é feita também de desafios. Às vezes a gente é impactado por fatores que a gente controla e outros que a gente não controla, não tem capacidade de controlar. E falando disso, né, dos fatores que a gente não controla, que às vezes é a responsabilidade de um profissional quando nós entregamos a nossa confiança e algumas tomadas de decisão nossa a terceiros, né, que a gente compartilha, né, que foi o que aconteceu nessa aquisição do imóvel que vocês acabaram não tendo sucesso no desenvolvimento do projeto, e aí vocês vieram vender esse imóvel depois, né? Vendemos. E aí, depois, um outro fator que a gente não controla são as intempéries da vida, né, que aconteceu aí, todo mundo passou pelo período da pandemia, e você teve um episódio meio triste em Maringá aí, que impactou bastante vocês. Queria que você falasse o que aconteceu, como foi, e depois como que vocês superaram esse desafio, porque foi num momento difícil durante a pandemia, né, Marcos? Para nós, na verdade, foram 2 pandemias, né? Porque logo no começo da pandemia, essa loja nossa lá, que já tem praticamente... Em Maringá nós estamos há 30 anos, mais ou menos, né? Ela tem 25 anos, mais ou menos. Aí, no comecinho da pandemia, a gente ia ter um evento importante lá pra gente. E sempre quando tem os eventos, lá como é atacado, é loja de atacado, loja lugar grande, de Maringá que é? Era numa avenida, Ah. saída para Campo Mourão. Certo. E o Shopping Avenida, na madrugada de domingo para segunda-feira, ele pegou fogo. E o nosso evento começava na terça-feira, na madrugada de terça lá, porque lá os horários são diferentes. Lá é das 6 da manhã às 18, né? E sábado e domingo e feriado não trabalha. É para atender revendas mesmo, né? Sim. É atacado. E lá a gente tinha abastecido a loja na sexta, fora do horário. Tinha mais ou menos 9.600 peças, né? Que a gente abasteceu. Tudo de coleção. E no dia seguinte, na madrugada, o shopping pegou fogo. E a nossa loja estava no meio lá. Então era uma loja que o faturamento era bem alto, assim, né? Uma loja principal bem de vocês? positiva, era a principal loja, né? E aí foi bastante tenso, assim, bastante triste. Ainda durante né? a pandemia. E durante a pandemia. Que vocês iam fazer algo para alavancar, né? E quando começou a pandemia, a situação de fecha e abre, fecha 15 dias, fecha final de semana, fecha à noite. À noite, no shopping, é o nosso ganha-pão, né? A gente vende à noite. E à noite, o shopping não tinha um jantar, né? Trabalhou a maior parte do tempo assim, quando não ficou fechado 100%, né? Então a gente obedeceu todas as regras sanitárias que tiveram aí durante a pandemia, só que a gente acreditava que no mês seguinte ia liberar, Aquela expectativa sempre, né? Como foi um fato desconhecido para o mundo, né? Sim. Ninguém conhecia. Na época eu até tenho um amigo consultor, ele falou, fecha tudo, que esse negócio na Europa não está passando, não vai parar. Aí eu falei, não, mês que vem vai passar, passar. O otimismo do empreendedor, né? A gente estava com quase 80 na equipe de venda, né? Quase 80 pessoas na equipe de venda. E a gente tem uma característica assim, por exemplo, Maringá mesmo, eu tenho uma gerente lá que está há 26 anos com a gente. Que legal. E lá algumas de 14, de 15, 18 anos estão com a gente, trabalhando com a gente.
Aqui no varejo também tem uma turminha. De tempo trabalhando com você, né? de Não idade, 14, 15 anos, que também já tem aquele negócio de trabalho escravo no segmento têxtil, né? Não é o caso aqui. Trabalhado, carteira profissional. Lá 150 meninas de 14 anos, né? Pega mal, né? Pega mal. Deixar bem Que claro. fique isso. claro. Fique claro. Registra aí. E aí a turminha nossa é uma turminha mais antiga, assim, né? Que tá trabalhando com a gente, né? Uhum. Não que elas sejam velhas, né? Não, o pessoal é clássico. Trabalhando com a Clássico, gente, né? clássico. CLT ali. Uhum. Então, a gente optou, eu e a Vera no caso, de não dispensar ninguém. Por quê? Existiam, na verdade, 2 fatores importantes, né, pra gente. Que seria os laços que a gente acabou formando com as equipes, né? Conhece até os filhos, conhece lá os problemas lá de cada um e tal. E o lado financeiro. Quando você vai dispensar uma pessoa também, 15, 16 anos que está junto com você, existe um valor também aplicado na empresa, né? Sim. Que o caixa da empresa tem que aguentar, né? E a gente optou por aguentar as pessoas com a gente, sem dispensar. Passado um ano e pouquinho, a gente fez uma readequação e aí a gente começou a mexer. Porque passou um tempo muito longo, os valores começaram a ficar pesados, né? Então foi uma situação tensa. E aí a loja de Maringá que pegou fogo e tal. Vocês descobriram a causa do incêndio? Lá é assim, existe um processo correndo lá e o pessoal, o shopping fala que foi a Copel e a Copel fala que o shopping tinha que ter um transformador. Porque a Copel alega assim, que ela entrega a energia até o poste. Do poste para dentro, é o imóvel que tem que ter o seu controle ali. Se ele tem freezer, transformador, refrigerador e tal, ele que tem que colocar o maquinário adequado para cada carga, né? Então, existe uma briga lá, entre as duas partes lá do shopping e da Copel. A gente está aguardando. Passando o tempo. Mas lá. daí, passado tudo isso, vocês superaram essa Nós situação? superamos, felizmente? começamos ali a ir para cima e ver o que era a realidade, que cabia cada um, e se adequar à produção, se adequar à compra, né? A forma de pagamento, a número de pessoas, né? E pedir a colaboração de todo mundo, né? Começamos uma situação nova que a gente não fazia até então, que era a venda através de sacolas, né? Já existia isso no mercado, mas como para nós era satisfatória a venda física ali no balcão, dentro de cada ambiente, a gente não tinha essa habilidade ainda de enviar sacolas. Hoje a gente faz, aprendemos a fazer, né? Legal. Eu acho que... Inclusive a gente já levou algumas. Eu acho assim, mesmo passado 30 anos aí, 30 e poucos anos, eu acho que cada dia a gente está aprendendo uma nova, né? Então, eu acho assim, tem que trabalhar com essa humildade para... Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo que está no mercado, né? Então, a cada dia a gente está buscando informação, a gente está buscando... Se reinventando, né? Reinventando. Aprendendo todo dia. Aproveitar, Marcos, e perguntar assim, dentro desse cenário atual, né, de instabilidade política, né, a gente sabe tudo... Incertezas, exato. O que você entende que vai, né, é o maior desafio para você, para esse segmento de atuação de vocês agora? Porque eu percebi nitidamente que você falou aí durante a nossa conversa que tá com o pé embaixo, tá investindo, tá fazendo a coisa acontecer. Isso é muito legal ouvir, né, de empreendedores aí, de empresários, né, porque a gente aqui na G1, a gente também está bem otimista, independente do cenário político, né? A gente sabe que o segmento nosso, imobiliário, ele oscila, né? Ele é feito de ciclos, né? E a gente vê um novo ciclo, né, com transações diferentes, né, Renato? Mas que vai acontecer naturalmente, porque a gente fala que o dinheiro ele não some, não tem como sumir, ele troca de mão, né? Ele circula, então ele está aí. Então eu queria te perguntar isso, você vê algum desafio, você vê algumas oportunidades, como que você está enxergando? Eu penso assim, eu vou fazer 60 anos, né? Eu já passei por tudo quanto é pacote, plano que teve no Brasil aí, nesses últimos anos aí. Então, é assim, brasileiro, né, por si só, ele se reinventa, né? Ele tem a natureza aqui abençoada, a gente se reinventa, né? Então, eu acho assim, é óbvio, a gente tem que buscar
vai haver um cenário novo em janeiro? Eu acho que vai. Eu acho assim, ó, se você tem a casa arrumada hoje e está equilibrada as finanças, tudo é fácil para você. Ah, eu quero investir, eu quero fazer isso, quero comprar, quero mudar, quero fazer. Num cenário novo, a gente vai esperar um pouquinho, né? O que a gente não vai esperar é assim, igual eu falei, o lançamento de coleções, a gente vai ser bem agressivo nesses próximos lançamentos aí. Nós acabamos adquirindo equipamentos, nós compramos, independente do cenário político. Certo. Compramos alguns materiais que têm um preço até razoável aí, a gente já está... Uns estão chegando, outros a gente está instalando. A gente está fazendo uma reforma na fábrica, tudo preparando para uma nova etapa aí sim. Bom. Então a gente vai incrementar com o e-commerce, a gente já está em contato com alguns representantes, porque o nosso aconteceu assim, só para finalizar. Desses 23 representantes que nós tivemos, praticamente a metade até hoje a gente se conversa. Então, quando eu fui terminar com o representante, eu fiz uma situação assim diferente. Como eu era muito próximo deles e eu já fui representante, e pelo caráter que a gente tem, pela situação que a gente passa e passou sempre, né, a vida inteira, eu optei por fazer assim, chamar todos os representantes e ter uma conversa com eles da seguinte forma, ó, daqui 10 meses nós vamos parar com o representante, para não deixar ninguém na mão. Que legal, cara. Então eu optei por chamar todos, ó, o nosso mostruário tem 90 peças, daqui 3 meses vai ter um de 70 peças, daqui 3 meses vai ter um de 50, daqui 20 pecinhas. Para ninguém ficar na mão. E todas as representações que vocês pegarem com outras fábricas, eu tenho amizade com bastante proprietários de fábricas aí. Pode pedir para eles tirarem informação, que eu passo a informação correta para cada um. Então eu acho que eu fui assim, eu não deixei ninguém na mão, eu avisei com antecedência, eu pensei assim, ao invés de chegar para a pessoa e falar, me dá um mostruário aqui que a partir de amanhã você já não tem mais o nosso produto para ter o teu ganha-pão. Às vezes a pessoa está vivendo alimentar da minha empresa, ou tem um consórcio, eu tenho algum objetivo que ele traçou em cima do meu produto, e eu de repente tirar dele, eu optei por avisar. Então não tive medo disso, eu acho que eu agi corretamente. E com isso você hoje, manteve o relacionamento? Até hoje tenho amizade com eles, não tive processo nenhum, acertei com todo mundo, e até hoje tenho amizade com eles. Tanto é que eu cogitei a ideia para 2 aqui do interior de São Paulo, que eu ia voltar com uma das marcas logo agora no comecinho do ano. Eles já se propuseram a pegar o mostruário para ser representante nosso novamente. Que legal. Então eu acho que eu preferi fazer isso e não me arrependi. Isso daí é uma coisa que a gente fala muito, Marcos, aqui dentro da empresa, né, Renato? De que as pessoas normalmente elas sabem entrar, né, mas não sabem sair de uma empresa, né? Ou de uma relação. Ou de uma relação. E levando aí para o âmbito dessa relação que você tinha com os seus representantes, né? Você soube sair, mas deixar a porta aberta, porque agora naturalmente é um momento que você pode retomar essas relações e isso envolve também confiança, né, Marcos? Então, eu acho que você foi muito assertivo, cara, nesse posicionamento. E uma coisa é fato, a gente procura sempre ter lógico, a gente não ignora problemas, situações, né? Mas uma coisa é fato, a gente sempre procura ter uma ótica positiva de tudo. E a gente brinca lá na G1 que a gente fala, quando a maré baixa, a gente vê quem é que tá pelado, que você falou de ter né? E outra coisa é fato, a Zurich não vai deixar ninguém pelado. Tem essa. Então, e também ninguém vai deixar de morar. Então nós estamos bem, se a gente fizer o nosso trabalho bonitinho, colocar as coisas certas, saber aproveitar esses momentos de incertezas com responsabilidade, com a entrega correta daquilo que a gente faz. Às vezes a gente paga um preço por ser honesto, por fazer... É engraçado. A gente vive numa sociedade em que você ser correto é uma qualidade, né? E não é um item, você ser ético, isso é uma qualidade. É a mesma coisa que você virar e falar assim, olhar para um carro e falar, caramba, esse carro tem roda. Nossa, não, carro não serve para nada se não tiver roda. É igual o ser humano, não serve para nada se não tiver honestidade, se não for ético. E a gente trata isso como
um fator diferencial, competitivo, né? diferencial. Olha só que medíocre. Mas, enfim, eu acho que a gente, nesses momentos, a gente sobressai porque a gente às vezes paga um preço, a gente vai mais devagar para determinados objetivos e tal, mas a gente vai sempre, continua e tem perenidade. E a gente queria muito agradecer e parabenizar você pela vinda, pela construção, pelo empresário que você é, pelo legado que você está construindo aí com a sua turma, com a sua equipe, com a sua família. A gente se inspira bastante em você, não à toa, né? Surgiu aí teu nome para vir participar conosco. Isso e mesmo. Aí, para encerrar, eu gostaria que você fizesse duas coisas. Primeiro, deixar uma breve mensagem aí de encorajamento para a galera, principalmente para a nova geração, a nossa geração aí de trabalhadores, de empreendedores. E segundo, como é tradicional aqui no nosso podcast, Cantada de Pedreiro. E nós nem falamos isso pro Marquinho antes, hein, cara? Vou pegar ele no contrapé. Mas o nome é bonito, hein? Mas no final, a gente gostaria que você... Como é que é o nome da sua esposa? Vera. Então, que você fizesse uma cantada de pedreiro para a Vera. Como se você fosse um pedreiro, ou se você estivesse lá na obra, você não conhecesse a Vera, aí você visse ela passando. Como é que você faria essa captação de relacionamento? Vamos lá, primeira mensagem para a galera. Eu acho assim, desanimar jamais, né? Desanimar jamais. Seria a primeira derrota do ser humano, né? Então eu penso assim, existem situações ruins, né? Claro, né? Tem um texto de Shakespeare que diz isso aí, né? Que, por exemplo, o sábio, ele na dificuldade, ele fica de pé, né? Ele se levanta, né? Então ele não cai para se lamentar, né? Então, eu vou me lamentar sobre uma dificuldade? Não, eu vou levantar e caminhar para frente, né? E buscar sempre a positividade. Então, eu acho assim, no meu caso, a família foi fundamental, né? Até hoje, né? Lógico, né? Na verdade, mais ela do que eu. Mais elas do que eu, né? Então, por exemplo, a Vera, minha esposa, fantástico, né? A parte do financeiro, que é uma parte bastante complicada, quem cuida é ela. Então, eu tô tranquilo, né? Os cabelinhos aqui caiu na produção, não foi na parte de preocupação de financeiro, não. Mas bom que você, como homem, a última palavra sempre é a sua, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Sempre assim. E a Natália e a Bruna, que estão com a gente, impressionante, né? A disposição que elas têm, assim. Existe o lado familiar, que é mais fervoroso, assim, que você às vezes fala mais coisa, é óbvio, né? Uma família, né? Difícil dividir as coisas, né? E na empresa, o que a gente está buscando agora é exatamente isso, é dividir para cada um estar numa função, né? E a Júlia, 18 anos, está fazendo psicologia, agora ela está nas férias, mas está ajudando a gente também. Então eu acho assim, com relação, no meu caso, que é a empresa familiar, eu acho que é fundamental essa união da família, essa compreensão, os altos e baixos que todo mundo passa, né? Isso aí, mas acreditar. Eu agradeço a elas, né? Elas é que são a sustentação, o pilar que eu tenho são elas, né? Legal. Elas é que mantêm a gente de pé aí. Muito bom, Marcos. E agora, né? Como que é essa cantada? A cantada é o jeito que, na realidade... Lá em casa. Tem que fazer a coisa certinho, né? Porque senão à noite... Depois quem dormir no sofá. Vai dormir no sofá. Senão a recessão não vai ser no mercado, não vai ser na economia, né? Então você pode olhar para essa câmera aqui e fazer uma... Difícil, hein? É gravado, a gente tem cortes. Dá para cortar? Então vamos lá. Não, eu penso assim, né? A Vera, minha esposa, 30 e... Não vou falar muita idade, senão ela vai ficar brava. Todos esses anos aí, né? Eu acho que agradeço a ela, a situação até hoje aqui... Te amo, né? Isso aí tá sendo uma declaração de amor. Inovando. É um pedreiro romântico, né? E vamos construir junto, né? Já que somos pedreiros, né? Então a gente constrói tanto na vida financeira, vida profissional, quanto no nosso relacionamento e na nossa parte espiritual, né? Hoje a gente está buscando bastante o equilíbrio espiritual. Então, novamente, ela puxa. Ela é bem mais ser humano do que eu. Então, agradeço a ela. É isso. Então vamos assim. Muito bom. Valeu.